Agora nós vamos trabalhar na aula 2 razões trigonométricas no triângulo retângulo. E para fazer isso a gente vai abordar a seguinte observação. Nós temos um triângulo retângulo A, B e C. E nesse triângulo a gente traça retas paralelas e formaremos esses pontos E, D, F e G. E assim a gente encontra alguns triângulos. O triângulo BGF, o triângulo BED, o triângulo BAC, ou o triângulo ABC e EBD, GBF. O que vale ressaltar aqui é que a relação entre eles é o seguinte: essa medida aqui, FG, que a gente pode retratar assim, sobre a medida BG, vai ser igual a essa medida aqui, DE, sobre essa medida aqui, BE. Ou seja, eu não sei quais são essas medidas, mas certamente são diferentes. Mas como são triângulos semelhantes por quê? Porque eles têm ângulos iguais. A gente pode adotar isso aqui, razões. O que é uma razão? Razão é uma divisão de um valor por outro. Isso é uma razão. Então a gente tem essas definições, que a razão de seus lados correspondentes são iguais. Essas razões são iguais a AC ou CA por BA. Ou seja, formamos três triângulos aqui com o traço dessas retas e conseguimos definir essas relações, essas razões iguais. Aqui, se a gente for para um programa de computador, eu sugiro o GeoGebra. A gente pode achar essas medidas de lado fazendo apenas o esquema dos triângulos e realizando os traços. E aí a gente dividindo essas medidas, a gente vai encontrar as razões dela e vai notar que elas são iguais. Então a gente tem essa razão por essa aqui, que é igual a essa por essa, e essa por essa. E também essa por essa vai ser igual a essa por essa e essa por essa. Ou seja, você vai ter isso aqui também, ó. BF sobre FG igual sobre DE, que vai ser igual a BC sobre CA. Essas razões são todas iguais, mas a gente deve perceber que essas daqui compartilham ângulos iguais, porém diferentes dessas daqui, que compartilham ângulo de 90. Essa é a ideia básica de razões num triângulo, né? E agora a gente vai seno, cosseno e tangente de um ângulo. Aí aqui a gente adota o ângulo alfa, né? E calcula algumas razões. A gente viu anteriormente que essa razão aqui é a razão BF, que é a distância de B até F, né? E de F até G. A razão entre ambas, que é essa aqui, é igual à razão dessa daqui com essa daqui, que é essa aqui. E assim sucessivamente.
e que isso aqui nos dá um número, uma constante, que em função do ângulo, né, que aqui no caso é alfa, a gente vai encontrar o seno de alfa. Seno de alfa. E o que que diz o seno de alfa? Essa vai ser a nossa primeira razão trigonométrica. O seno de alfa diz que o cateto oposto ao ângulo de alfa sobre a hipotenusa. Lembramos que a hipotenusa é o lado oposto, né, ao ângulo de 90 graus. É igual a seno de alfa. E aqui a gente tem a nossa primeira razão trigonométrica. E esse seno de alfa equivale ao que a gente fez aqui, ó. É FG pela hipotenusa, que é BF. DE pela hipotenusa, que é BD, desse triângulo aqui. Isso tudo nos dá o seno de alfa. E agora a gente vai para o cosseno. O cosseno de alfa é definido pela seguinte forma: o cateto adjacente de alfa pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de alfa? O cateto adjacente é o lado que não é oposto e não é a hipotenusa, ou seja, esse aqui, de alfa. Porque o lado oposto é esse, e esse daqui é o adjacente. Vamos dizer assim que está colado com o ângulo, né? Sem ser a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, isso a gente tem o cosseno de alfa. Então, o que que isso aqui vai nos dar? Vai dar essas relações aqui. BG sobre a hipotenusa, que é BF. BE sobre a hipotenusa desse triângulo aqui, né? BD, que é BD. BA sobre a hipotenusa, que é BC. Aqui para cá. E agora nós vamos para tangente de alfa. Já a tangente de alfa definida da seguinte forma: o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, que é FG, sobre o adjacente, que é BG, que é o que a gente tem aqui. E assim sucessivamente com os outros triângulos. Oposto DE pelo adjacente, que é BE. Oposto CA pelo adjacente, que é BA. A gente tem aqui. Logo, a gente tem nossas razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e tangente. E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente calcular o seno e o cosseno desse triângulo aqui. Primeiro a gente vai pelo seno. Seno de alfa vai ser igual. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto a alfa, que é esse aqui, 3, que mede 3 centímetros, sobre a hipotenusa, que é 5. Então aqui a gente tem a nossa primeira razão, 3 sobre 5, que vai dar quanto? 0,6. E agora a gente vai para o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de alfa? Sem ser a hipotenusa, né? É esse aqui, DE, que mede 4 centímetros, sobre a hipotenusa, que é 5. A gente vai ter que vai dar 0,8. E a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, 3 sobre o adjacente, que é 4. Percebam aqui, ó, cateto oposto sobre o adjacente, 3 sobre 4. Aí aqui a gente faz o mesmo esquema para beta. Faz o mesmo esquema para beta. Que eu já falei, né? Considerando alfa, quando definimos, calculamos. Aí em relação ao beta a gente tem isso aqui, ó.
cateto oposto sobre hipotenusa, 0,8. Beta, cateto adjacente sobre hipotenusa, 0,6. Tangente de beta, 4/3. Cateto oposto sobre adjacente, que é 1,33. Podemos usar uma observação que a gente deve levantar, que é as razões trigonométricas para encontrar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo. Uma das principais utilizações desse conteúdo é para encontrar as medidas de um triângulo, no qual a gente usa essas razões para encontrar essas medidas. Aqui nós temos um exercício de fixação, no qual ele se baseia numa situação problema, né? No qual temos o seguinte, que na dança folclórica de trança-fitas usa-se um mastro com geralmente 3 metros de altura. Para certa passagem da dança, precisa-se que o ângulo formado entre a fita esticada com a ponta no chão e a horizontal tenha 30 graus. E sabendo que o seno de 30 graus é meio, determinar o comprimento da fita e a distância dessa ponta ao mastro. E a gente tem aqui o esquema de um triângulo retângulo. Aí o que ele quer? Ele quer o comprimento da fita, que vai do chão até a ponta do mastro, e a distância daqui da ponta da fita até o mastro. Como a gente acha isso? Usando relações ou razões trigonométricas no triângulo retângulo, onde a gente pega o seno de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto, que é 3 metros, que a gente tem, né? Sobre a hipotenusa, que a gente não tem, que é C. Mas quem é o seno de 30 graus que ele deu lá pra gente? O seno de 30 graus está bem aqui, ó. É meio. Então a gente substitui por meio e tem que é 3C. Aí aqui a gente usa, multiplica, né? Regra de 3, aí fica 0,5 vezes C igual a 3. Então C vai ser igual a 3 sobre meio. Aí isso aqui a gente pode jogar esse meio para fração, né? Transformar ele em fração, que é 1 sobre 2. Aí aqui fica fácil. Vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Ou seja, a gente já achou que é 6 metros. E agora a gente acha o D. O D, a gente utiliza a definição de cosseno. A razão de cosseno, que é cosseno de 30 graus que é o cateto adjacente, que é D, sobre a hipotenusa, que a gente achou que é 6. Aí é só achar quanto que vale cosseno de 30. Aí acha D. Ou pode aplicar também aqui, ó, o teorema de Pitágoras, que a gente já viu, que é o seguinte: C ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. C a gente achou que é 6, né? Aí fica 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. Aí assim a gente joga para lá o 3, fica 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é igual a D ao quadrado.
Então, o nosso D ao quadrado vai ser igual a 36 menos 9, que dá 25, né? Então, nosso D vai ser igual a raiz. Vou logo fazer aqui 36 menos 9 dentro da raiz, né? Então, D vai ser igual a raiz de 27. Não é 27? É 27. E isso é igual a 3 ao cubo, que é igual a 3 raiz de 3 metros. Pronto, encontramos o D e o C da questão. O D e o C. Agora a gente vai montar a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60 graus. O primeiro que a gente vai definir aqui é o ângulo de 45 graus, o seno, o cosseno e a tangente. Aí a gente pega um quadrado, no qual o lado dele é x. Percebam, aí traça uma diagonal de um ponto, do ponto C até o ponto A aqui, e nós teremos um triângulo retângulo. E quando a gente traça essa diagonal, a gente tem o ângulo de 45 graus aqui, que é a metade de 90, né? Então, com base nisso, a gente aplica o teorema de Pitágoras, que é o y ao quadrado, que é a hipotenusa, que é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? X ao quadrado mais x ao quadrado. Isso vai dar 2x ao quadrado. Aí a gente joga a raiz, que é desse quadrado aqui, né? Para 2x ao quadrado, vai ficar a raiz de 2x ao quadrado. Esse x, como ele está ao quadrado, ele sai da raiz. Aí fica x raiz de 2. Certo? Aí agora a gente vai fazer a definição de seno de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cateto oposto. A gente olha para o triângulo e é o cateto oposto. X sobre a hipotenusa, que é y. Mas quem é y que a gente achou? Tá aqui, ó. X raiz de 2. Então é só substituir. Fica x sobre x raiz de 2. Aí como tá dividindo aqui, ó, x por x, isso aqui vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Aí a gente racionaliza, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. E a gente vai ter que o seno de 45 vai ser raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse é o nosso primeiro valor. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora a gente vai para a definição de cosseno, que eu vou jogar para cá. Cosseno de 45 graus. O que diz a razão trigonométrica do cosseno de 45 graus? Cosseno de um ângulo qualquer, quanto é que é? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente olha aqui para o triângulo. Quem é o cateto adjacente de 45? É x. E a hipotenusa é y. Então, isso quer dizer, a gente já viu essa razão, que é a mesma do seno. Se é a mesma do seno, a gente sabe que isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E agora a gente vai para a tangente de 45 graus. Que diz a tangente? Cateto oposto a 45 graus, que é x, sobre a hipotenusa, não, sobre o adjacente, que também é x. Olha, quanto é x dividido para x?
dá 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Pronto, já definimos as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Primeiramente, vamos analisar o de 60. A gente tem um triângulo equilátero, né? Todos os lados iguais, valendo x. Triângulo ABC, onde os ângulos internos são 60 graus. E aí a gente traça uma reta aqui, né? A gente vai de A até a metade aqui do lado BC. E chama essa reta aqui de H. E aí quando a gente faz isso, a gente tem um ângulo de 30 graus aqui, né? Que é a metade de 60. Tem a metade do lado de x, que é x sobre 2. E vai adotar um desses triângulos aqui. Como eles são iguais, né? Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos internos e a medida dos mesmos lados. Então eles são iguais. Então eu vou pegar só um deles. E vou definir. Primeiro, H. Quem é H? Para a gente achar o H, a gente aplica o Teorema de Pitágoras, que é o seguinte. X ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x sobre 2 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o H, que a gente precisa definir, que é ao quadrado. Aí a gente organiza, isola o H, né? Fica H ao quadrado igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Aí fazendo esse cálculo a gente chega que é 3x ao quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Aí a gente joga a raiz quadrada para tirar o quadrado aqui. Joga na raiz quadrada para tirar o quadrado de H, né? E tira o que dá para tirar daqui, porque a raiz quadrada está aqui em cima e está aqui no denominador. Então vai ficar a raiz de 3, que não sai da raiz, né? O x, como ele está ao quadrado, ele sai. E o 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então a gente tem x raiz de 3 sobre 2, que é o valor de H. Logo, a gente define. Primeiro para o ângulo de 60 graus. O seno de 60 graus. Aqui diz teto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é x. Vamos voltar aqui. Seno de 60, cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que é x. Mas quem é H? A gente calculou aqui em cima. É x raiz de 3 sobre 2, tá? Substituindo no valor de H. Aí fica x raiz de 3 sobre 2 sobre x. Aí a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí a gente divide aqui x por x, que dá 1, fica a raiz de 3 sobre 2. Então a gente encontrou aqui o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E agora a gente vai para o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o adjacente? X sobre 2. Aqui, ó. Adjacente de 60, x sobre 2. Hipotenusa, x. Substitui lá. A gente vai ter x sobre 2 sobre x. Essa é a primeira fração, x sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x. Isso aqui vai cortar, né? Aí fica meio. 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente é a mesma situação, cateto oposto sobre a adjacente. Quem é o oposto? H. E quem é o adjacente? X sobre 2. Aí fica a raiz de 3 sobre 2 sobre x sobre 2. Ou seja, a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Aí a gente vai ter raiz de 3. X. Divide aqui, né? 2 por 2, aí fica só a raiz de 3. Então a gente achou aqui seno de 30, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é x. Cateto oposto sobre a hipotenusa, aí faz a divisão, conserva a primeira, corta, fica meio. A gente achou o seno de 30 é meio. Cosseno, cateto adjacente, h sobre a hipotenusa. Quem é h? X sobre 2, né? Raiz de 3. E x, aí a gente conserva a primeira, a gente inversa a segunda, acha a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30,
vai ter toposto sobre adjacente. Quem é o adjacente? O adjacente nosso aqui já é h. E quem é h? X, raiz de 3 sobre 2. Faz a divisão aqui, que a gente já fez. Racionaliza aqui e chega a raiz de 3 sobre 3. Aí por fim, a gente tem a nossa tabela, que é o seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Esses são nossos ângulos notáveis, que é, a gente definiu cada um, né, em função de deduções, mas a gente pode montar essa tabela sem fazer aquelas deduções todas complicadas, apenas usando música ou simplesmente falando, né? Quem é bom de memória, só fazer o seguinte: começa fazendo a tabela, começa pelo seno, né? O cosseno e a tangente. Aí traça e coloca aqui os ângulos 30, 45 e 60 graus. Aí aqui a gente tem o seno de 30, seno de 45 e tangente de seno, né? Seno de todos os três ângulos, cosseno e tangente, tá? Como é que a gente vai montar essa tabela? Existem vários métodos, né? Como música, memorização, eu vou fazer as deduções. Aí eu vou falar uma aqui, que é a música. Uma música que eu achei interessante, porque é uma música que todo ano tem. Todo ano a gente lembra dela, que é a música de Natal, que é aquela que fala Jingle Bell, Jingle Bell. Aí você já sabe. Aí fizeram uma paródia em relação a essa tabela, que é o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todos sobre 2. A raiz quadrada vai no 3 e também no 2. Aí você repete. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz quadrada vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E assim vai. Ou seja, eles parodiaram aquela canção, né, do Natal, que a gente ouve ela todo ano, para memorizar esses ângulos notáveis das relações trigonométricas. E é isso.